Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso Papel de Pão, teologia simples para uma vida complicada. E hoje nós não poderíamos falar de outro tema, afinal de contas, nós estamos na semana da Páscoa. E nós queremos aplicar, então, esse grande acontecimento da história às nossas vidas de hoje. E para isso eu estou aqui com os meus amigos, Jones Fernando e Rafael Kobat, que vão nos abençoar aqui, trazendo respostas para o nosso coração. Então vamos lá, eu quero começar com a seguinte pergunta: o que é a Páscoa? Páscoa é uma festa que teve origem, é uma festa judaica, de origem judaica, e que tem um significado muito interessante. Significa passar por cima. O termo hebraico, Páscoa, significa passar por cima. E se refere àquela ocasião do Antigo Testamento que o anjo da morte passou por cima do povo de Israel, das casas que tinham sangue do cordeiro nos umbrais da porta, e não adentrou, e não matou, não levou o filho primogênito. Ao contrário, o Egito, porque não tinha o sangue do cordeiro, os filhos primogênitos do Egito foram mortos, e essa ocasião ficou conhecida como a Páscoa, porque foi a ocasião da libertação do povo de Israel do Egito. E a partir daí o povo de Israel passou a comemorar a Páscoa todos os anos, sendo a principal festa judaica. Legal, mas vamos lá. E o que a Páscoa tem a ver com Jesus, então? A Páscoa ela tem a ver com Jesus exatamente pela promessa do Messias, né? É aquele que viria exatamente para resgatar ou salvar o povo da morte. Como o anjo da morte passou e dizimou o Egito, inclusive matando os primogênitos, né? Essa ideia do mais velho morrer. Isso ficou marcado. O cordeiro sacrificado e o sangue passado nos umbrais é uma representação do próprio Cristo. E Cristo foi aquele cordeiro. É o cordeiro que morreu por nós. E o sangue derramado, passado... Eu falava, inclusive, para as criancinhas isso, né? Quando eu ensinava. O sangue de Jesus Cristo é o sangue do cordeiro passado na portinha do seu coração, né? Que aí o anjo da morte não passaria sobre você, né? Você não morreria mais. A morte foi vencida. Então, quando a gente fala de Páscoa, nós estamos falando do anjo da morte passando sobre nós e não atingindo o povo de Deus. Jesus Cristo é aquele cordeiro que tem o sangue derramado para que a morte seja vencida, ou para que a morte não seja aplicada naqueles que são de Jesus Cristo, daqueles que fazem parte do povo de Deus. Legal. Eu gosto de uma explicação. Posso? Manda ver, Jones, manda ver. Eu gosto de uma explicação do Tim Keller. Eu não sei qual livro, eu já li tantos livros, acho que é dos deuses falsos dele, que ele trabalha aquela exposição de Abraão, sacrifício de Isaac, eu acho que é deuses falsos mesmo. E ele trabalha essa questão do filho primogênito. O filho primogênito, ele herdava do pai 50% dos bens, e o restante dos bens ficava para os outros filhos, porque o filho receberia a dívida. E se nós pensarmos a nossa relação com Deus, que dívida nós temos com Deus? Né? A dívida que nós temos com Deus é dívida de morte, por causa do pecado. O salário do pecado é a morte. E então, para que a nossa dívida seja paga para com Deus, o primogênito tem que morrer. Agora pergunta, por que os nossos primogênitos não morrem? Por que os primogênitos do povo de Israel não morreram quando o anjo da morte passou? Simplesmente porque o unigênito Filho de Deus morreu em seu lugar. Então essa é uma representação extraordinária da Páscoa, né? Cristo, o unigênito Filho de Deus, morrendo no lugar dos nossos primogênitos. É fantástico. Então quer dizer que a Páscoa foi um evento do Antigo Testamento, do povo lá no Egito, e que foi, então, uma sombra para aquilo que Cristo iria fazer na cruz do Calvário. Podemos dizer isso? Ou seja, toda aquela representação ali apontava justamente para a obra de Cristo. E Cristo vindo, justamente na semana da Páscoa, ele é morto, crucificado e morto, e ao terceiro dia ressuscitou. E é por isso que hoje, então, quando celebramos a Páscoa, celebramos esse evento da crucificação e ressurreição, e não mais o evento que aconteceu lá no Egito. Posso afirmar assim? Vocês concordam comigo? Não? Sim. E é uma curiosidade, Vini, que
você falou da questão da semana, da data, olha só a importância da data, que para os judeus seria inconveniente a morte de um judeu na semana da Páscoa, porque era uma semana de festa. Os próprios sacerdotes e fariseus que trabalharam na morte de Cristo não queriam que Cristo morresse na Páscoa, porque isso mancharia a festa, e não só mancharia a festa, mas como traria visibilidade para Cristo. Mas eles viram a oportunidade acontecendo e sendo dada exatamente na festa de Páscoa. Algo, claro, providencial, algo que Deus preparou. Assim como Abraão prepara o altar para o sacrifício de Isaac, Deus prepara o altar para o sacrifício de Jesus Cristo, que vai acontecer exatamente na Páscoa, porque é ali que o cordeiro deveria morrer. Ali que o cordeiro deveria morrer. O anjo da morte passaria e o cordeiro tinha que morrer exatamente naquela data. E aí eu fico pensando o seguinte, né, Rafa? Olha só como Deus é lindo. Porque, coincidentemente, a obra de Cristo na cruz significa a passagem da morte para a vida e a vida eterna. E é justamente na Páscoa, na festa de Páscoa, que significa exatamente isso, a passagem da morte para a vida, em que Cristo é crucificado. E aí a gente começa a ver como Deus é soberano sobre a história e como ele é didático ao nos ensinar a sua mensagem, a sua verdade. Isso é maravilhoso, né? Isso é lindo de ver. Agora é o seguinte, beleza, o Jones até citou aqui a questão da ira, porque Deus está irado conosco, o conceito da primogenitude e tal, e etc., mas, às vezes, as pessoas podem estar olhando para nós e vendo a gente falar aqui, pensando assim, cara, eu não sou uma pessoa tão ruim assim. Eu não sou tão mal assim. Eu nunca matei, nunca roubei, né? Para usar aquele pessoal que antigamente tinha nos ônibus, né? Nunca matei, nunca roubei, estou aqui só vendendo a balinha. Então, a pergunta é a seguinte, eu estou aqui só tentando sobreviver, eu sou o cara do bem. Por que Deus está irado comigo? E aí, Jones? Por que Deus está irado com a gente? Eu sei, é o pecado, mas eu queria que você fosse mais claro, assim, nesse sentido. Tá bom, mais claro. A gente teve um episódio que a gente comentou sobre esse fato de Deus estar irado conosco, né? Porque hoje em dia as pessoas não gostam muito disso. Eu lembro que a gente estava falando uma oportunidade aqui sobre ideologia de gênero e começamos a divulgar nos colégios. E em um dos colégios, alguém pegou o cartaz e escreveu Deus não odeia. E aí o palestrante encontrou esse cartaz e trouxe para nós. Deus não odeia, né? De fato, as pessoas não conseguem ver o motivo de Deus estar irado. Por que Deus está irado? Sim, é por causa do pecado, mas nós precisamos compreender mais o que é o pecado, né? Eu já comentei num episódio anterior que o pecado é essa afronta, essa ofensa contra a glória de Deus. É quando o homem se rebela com Deus, quer ser o seu próprio Deus, e tira a harmonia da criação, a shalom da criação. E por isso que é muito grande a afronta, porque a glória de Deus é infinita, Deus é eterno, a glória de Deus é a coisa mais valiosa e preciosa de todo o universo, o seu nome, quem Deus é, o seu caráter. E quando nós afrontamos, então, aquilo que é eterno, glorioso e perfeito, a nossa ofensa é eterna. E as pessoas que falam, eu nunca matei, nunca roubei, não conseguem compreender que se elas não fazem essas coisas, já é graça de Deus. Deus já está operando na vida delas, porque se nós somos deixados a nossa livre, espontânea vontade, sendo nós o nosso próprio Deus, nós vamos viver uma vida totalmente depravada. É a humanidade em seu caos total, né? Explicando aquele texto lá de Romanos, capítulo 1, que fala que Deus entregou as paixões àqueles que mudaram a glória de Deus, C.S. Lewis diz que Deus dá como castigo aquilo que os homens querem como prazer. Então, quando Deus derrama o seu castigo mesmo na humanidade, Deus então permite que os homens desfrutem do seu prazer sem freio. E aí o mundo vira um caos. Ontem eu assisti um filme, posso dar um spoiler de um filme aqui? Manda ver. Mulher Maravilha, 1984. 84. Fantástico esse filme. É fantástico esse filme. E 1984 eu acho que é uma referência a George Orwell. Não sei se é de fato, mas parece muito o escrito de George Orwell. E a ideia ali é o seguinte: se todo mundo ter tudo o que quer, o mundo vira um caos. Se todo mundo vai querer ter o seu desejo realizado,
o mundo explode. Muito bom, muito bom. É uma premissa do Todo-Poderoso também, não sei se vocês lembram do filme. É verdade, do Jim Carrey, né? Ele fala sim para todas as orações e o mundo vira uma bagunça. É verdade, é verdade, é verdade. E aí, Rafa, o que você pode complementar para a gente? Por que Deus está irado com a gente? Deus está irado com a gente porque nós somos inimigos dele. É bem simples. A partir do momento que nós quebramos o pacto, nós nos colocamos no lugar de Deus, inclusive na tentativa de tirá-lo do trono. Então, se você tem um governante no qual você está organizando, trabalhando para um golpe de tirá-lo do trono, com certeza ele vai ser o seu inimigo. E o ser humano, desde o começo, quis conhecer o bem e o mal, estar acima de todas as coisas. E essa foi a primeira proposta humanista de Satanás. Satanás fez essa proposta: olha, Deus não está no centro, quem está no centro é você, Adão. E Adão quis ficar no centro. Eu lembrei de uma frase famosa aqui de um pastor famoso, rapaz, que ano passado, ou 2 anos atrás, disse que tudo foi feito porque nós estamos no centro do coração de Jesus, um negócio assim, no centro do coração de Deus, né? Rafa, eu acho que você está falando é tão espetacular, porque o que mostra como nós somos inimigos de Deus e por que Deus está irado conosco, eu acho que são todas as nossas pequenas atitudes, ou seja, quando eu respondo a alguém de maneira ríspida, porque eu senti que o meu orgulho foi atingido, eu estou entendendo a vida a partir de mim mesmo e não a partir de Deus. Quando eu olho para o outro sofrendo e eu percebo um olhar não de compaixão, mas um olhar de presunção, está sofrendo porque merece, porque não quer trabalhar, então eu estou olhando mais uma vez a vida a partir da minha própria ótica, como eu sendo o centro da minha história. E isso mostra o que você acabou de dizer, ou seja, nós estamos tirando Deus do trono e estamos colocando a gente no trono. É claro, a gente não está literalmente fazendo isso, mas a gente está agindo como se fosse assim, né? Então, e aí entra naquele negócio, né, Jones? Eu não matei, eu não roubei. Pois é, meu amigo, você não precisa fazer isso. Em pequenos gestos, você já mostra que Deus não está no trono da sua história, no trono da sua vida, e quando você faz isso, você é um inimigo de Deus. E Deus já tem razão suficiente para estar irado conosco. É ou não é, Rafa? Sim, como eu disse, só a nossa natureza, né? Basta você ser humano, você nasceu no time errado. Então, já era, filho. Ou você se dobra, se rende, por isso as mãos levantadas, tá? As mãos levantadas não é para você tocar o céu. As mãos levantadas é para dizer, olha, eu não estou armado, eu estou de joelhos, estou me rendendo, eu sou do Senhor. Legal. Ou você se rende, filho, ou você vai ser destruído. Aí que tá. Ou você tem o sangue passado no umbral da porta do seu coração, ou o anjo da morte vai te visitar. É isso. Legal. E aí, é importante a gente colocar um adendo, né? Porque quando a gente fala nós somos inimigos de Deus, né? As pessoas vão ficar assim, uai, como assim? Nós ainda somos aqueles que realmente creram? Na verdade, quando nós falamos nós estamos pensando de uma maneira generalista toda a humanidade. O ser humano, enquanto homem natural, nasce inimigo de Deus. O ser humano, enquanto debaixo de Adão, filho de Adão, todos os filhos de Adão já nascem inimigos de Deus. Agora, claro, aqueles que estão em Cristo Jesus são uma nova criação. Já não estão mais debaixo do antigo Adão, mas do novo Adão. E por isso que Páscoa é tão significativo. Aqueles que têm fé em Cristo, Paulo diz, né? Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Agora, não somos mais inimigos de Deus, mas somos amigos de Deus. E por isso que João diz, vede quão grande amor a nós é concedido pelo Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. Isso é maravilhoso. E aí, John, você adiantou uma pergunta que eu ia fazer aqui, porque nós estamos irados com Deus, e a Páscoa é justamente esse símbolo dessa passagem, né? Da morte para a vida. E aí a pergunta é, então a Páscoa simboliza o perdão de Deus, eu poderia dizer isso? O que vocês acham? Sim. Não apenas simboliza, né? A Páscoa em Cristo é o perdão, né?
Excelente, ótimo. Então, não só simboliza, é o fato, é a existência, ali é a concretização do perdão, né? Para ver a passagem, né? Vamos lá, eu falei de estar no time contrário. Para ver essa passagem, para que você possa passar para o time de Deus, é necessário perdão. E esse perdão acontece na cruz de Cristo. Por isso que é o fato em si. A Páscoa nos liga diretamente ao perdão de Deus na cruz. Ou seja, reconhecer Cristo como Senhor significa que você morreu com Ele, ou seja, você faz parte da passagem da Páscoa. Legal. E aí eu quero aprofundar mais nisso aí, Jones. O que é esse perdão? O que é esse perdão? O Rafa já falou aqui, passar, ser amigo, ser do time e tal, mas eu queria que a gente fosse mais abrangente aqui, mais prático. O que é esse perdão? Como é que eu me aproprio disso? Como é que isso impacta a minha vida? Primeiro, o que é, né? Para depois o como me aproprio. Eu gosto de entender perdão nas Escrituras Sagradas através de duas ilustrações do Novo Testamento. A primeira ilustração é o quitamento da dívida. Eu gosto mais dessa ilustração. Legal. Nós temos uma dívida com Deus e essa dívida é quitada por Cristo e nós recebemos o perdão. Então, o escrito da dívida foi encravado na cruz, diz Paulo, e nós não temos mais. Ele cancelou o escrito da dívida. Outra forma de nós vermos essa questão do perdão é num sentido mais legal, jurídico, onde é imputado a justiça de outro a nós. Nós somos o réu, mas somos justificados, declarados justos, mas não por aquilo que fazemos, mas por aquilo que Cristo fez. Paulo explora muito essa ilustração em Romanos, por isso ele utiliza o termo justificado. Jesus é a nossa justiça, nós nos tornamos justiça de Deus por causa de Cristo, que ele se tornou maldição. Em todos esses conceitos, há um conceito básico da Páscoa, que é a substituição, que alguns textos antigos utilizam o sacrifício vicário de Cristo, o termo vicário, substitutivo. Então, a ideia é bem simples. Cristo nos substituiu. Ele não é simplesmente um exemplo a ser seguido. Ele foi o nosso substituto. Ele teve a vida perfeita que nós não poderíamos ter. Ele recebeu a maldição do pecado que nós, se recebêssemos, iríamos morrer eternamente. Então, ele nos substituiu em todo sentido, tanto nas boas obras como também na condenação. Por isso podemos receber. E aí sim, recebemos pela fé. Posso ler uma citaçãozinha aqui do Joel Bick? Só para ficar claro. Joel Bick, um teólogo reformado, ele escreve sobre a cruz o seguinte: a cruz de Cristo mostra tanto a exibição mais terrível da ira de Deus pelo pecado, quanto a mais rica manifestação da vontade de Deus de perdoá-lo. O perdão, pleno e gratuito, escrito em cada gota de sangue vertida no Calvário, é oferecido gratuitamente até mesmo ao maior dos pecadores. O Cristo crucificado mostra como Deus pode amar pobres e culpados pecadores. Vemos assim Cristo como resposta para todos os nossos fardos e devaneios. Nossa alma cansada pode trazer a Ele suas dores e pecados. Que maravilha, que maravilha. Rafa, eu queria passar a palavra para você, mas já também com uma pergunta aqui. A gente já falou o que significa Páscoa, a gente já falou por que a necessidade dela, né? Deus está irado conosco e nós precisamos do perdão. Mas eu queria agora ser ainda mais prático aqui, que eu acho que a gente está tentando ser bem prático nesse tema aqui hoje. Nós estamos passando por um problema de pandemia, né? Pessoas perderam seu emprego, pessoas perderam seu negócio, pessoas perderam sua vida, pessoas perderam seus parentes, familiares, amigos queridos. E como que é a Páscoa? O que é a Páscoa? O que é esse acontecimento? O que isso impacta? O que isso gera no coração de uma pessoa que está nesse cenário que nós estamos hoje? Eu acho que para a gente falar de questões práticas, eu não posso falar basicamente do fato em si, porque ele é uma questão do passado. Ele já aconteceu, nós estamos contando aqui, né? Eu dou aula de história, então não adianta eu falar sobre o descobrimento do Brasil, sobre Dom Pedro I e Dom Pedro II, se eu não consigo trazer as consequências disso para hoje, para o presente. Uhum. Então, basicamente é isso que a gente tem que fazer em relação também à Páscoa. Cristo morreu por nós, isso é fato. Nós estamos salvos, isso é fato. A questão é, qual é a consequência disso?
E é isso que a gente tem que ver no nosso mundo hoje. A consequência, para mim, está bem ligada, está extremamente ligada ao terceiro dia após a morte de Cristo, que é a ressurreição. Cristo ressuscitou. A ressurreição não é o ponto principal da Páscoa, mas é a consequência prática dela. Tá? Então, olhando para o nosso presente, isso significa que nós não temos mais, a morte não tem mais poder sobre nós. E isso nos dá a capacidade de termos coragem, ousadia, em relação ao mundo que é medroso, ao mundo que teme a natureza, teme o mal e teme a própria morte. Aquele que entende a Páscoa na sua essência, ele olha para a situação que a gente está vivendo hoje como a pandemia e diz, isso já foi vencido em Cristo. Eu não tenho medo, eu posso ter cautela, eu posso ter consciência, eu posso ter equilíbrio em tudo que for falado e pensado, mas medo eu não vou ter. O medo não me domina mais. Até porque o meu futuro está garantido. O meu futuro em Cristo está garantido. Então, tanto o meu presente, que me dá a certeza de que eu já estou vivo em Cristo, quanto o meu futuro na ressurreição final, né, na volta de Cristo, são coisas garantidas pela Páscoa. E é isso que me faz ser uma pessoa completamente diferente das demais. A igreja, ela se destaca por isso, porque ela tem ousadia de enfrentar o mal desse mundo, não aceitar injustiça, não tem rabo preso com esse mundo, né? E não tem medo da morte. Que legal, que legal. E aí, Jones? Eu queria comentar essa fala do Rafa, né? Isso é o ideal, né? A igreja de fato não tem medo da morte. Mas vocês têm observado quanto as pessoas da nossa época, cristãos, né, têm estado com medo da morte? Né? Como que essa pandemia tem afetado? Eu entendo os efeitos psicológicos, emocionais, por causa do isolamento e tudo mais. Eu entendo. Não estou querendo ser desumano aqui e dizer que isso é inteiramente pecado, né? Mas o quanto a gente não tem conseguido, às vezes, confiar. A gente diz que, de fato, morrer é lucro, né? Viver com Cristo é lucro, é promoção, mas a gente faz um esforço tremendo no nosso coração e na nossa mente para tentar negar isso, através da forma que nós nos portamos numa pandemia. Então, de fato, a gente precisa trazer a Páscoa para a realidade. A Páscoa é a certeza que nós ressuscitaremos com Cristo, todos aqueles que nele crê, né? Nós nos apropriamos da Páscoa através da fé. E todos aqueles que Cristo é o seu Senhor. Talvez uma aplicação legal, Vini, é uma aplicação da antiga Páscoa, da Páscoa judaica, que os judeus, eles tinham que fazer os pães deles sem fermento. Por quê? Porque a libertação viria de repente, então eles não poderiam esperar o pão levedar. Era uma afronta contra o Senhor, esperar o pão levedar para poder depois sair. Nós já somos libertos em Cristo, nós temos Cristo que é a nossa Páscoa, mas muitas vezes a gente está esperando o pão levedar. A gente está preocupado com fermento. A gente não entende que o mais importante é a libertação em Cristo. E o nosso foco deve ser isso. A nossa vida deve girar em torno disso. Nós fomos criados para centralizar a nossa vida no Evangelho e no Senhor Jesus Cristo. E não nas coisas do mundo. Eu ouvindo vocês falarem aí, eu fiquei pensando aqui, no meu coração, não vou dizer por exemplo de ninguém, não, no meu coração, porque esses últimos dias eu tenho andado desanimado, talvez frustrado, porque alguns planos tiveram que, como tantas outras pessoas, né, que planejaram, que achavam que a coisa iria andar, que achavam que a coisa ia, e de repente tem sido rodeado de tanta dor, né, nos grupos de pastores que nós somos envolvidos, todos os dias algum pastor do Brasil está morrendo, e eu estou dizendo isso só do nosso cenário presbiteriano, não estou nem dizendo de outras denominações, né, e tantas outras pessoas falecendo e perdendo a vida, e coisa nesse sentido, e como é maravilhoso ouvir o que vocês estão dizendo aqui, porque eu acho que falta a gente se apropriar dessa realidade, entendeu, Jones?
Porque eu estou falando do meu coração, eu sou pastor, eu conheço a história da Páscoa, eu entendo toda a realidade da Páscoa, eu entendo toda a verdade do perdão de Deus, o significado disso. Mas a verdade é que, às vezes, o nosso coração, que ainda é pecador, a dor, que é grande, as circunstâncias que são difíceis, vai nos cegando, vai nos fazendo perder de vista a realidade daquilo que Cristo fez na cruz. Então, meu irmão, de repente você está ouvindo aí, você está com o mesmo sentimento que o meu. Eu quero desafiar seu coração a olhar para o que Jesus fez na cruz. Jesus mudou sua história, Jesus mudou quem você é, Jesus, como o Rafa bem colocou aqui, já te garantiu a vitória. Você não precisa ter medo. E aí, Rafa, eu lembrei de uma história, você que gosta disso, você que gosta de história aí, que você é o nosso historiador aqui, do Oliver Cromwell, quando fez a Revolução Puritana, e foi a única vez que um rei inglês foi morto. E aí tem um relato dizendo que o exército puritano, contra o exército do rei, eles iam sem medo, porque eles já tinham convicção da sua salvação. Então, eles não tinham medo da morte. E o exército do rei ficava assim, meu Deus, esses homens não têm medo da morte, como é que a gente vai enfrentar eles? Eles eram em menor número, mas eles não tinham medo, e eles venceram a guerra por causa disso. E é lógico que eu não estou dizendo aqui que é para ninguém sair pegando arma e fazer virar exército. Estou querendo dizer o seguinte, enfrente a vida com essa perspectiva. O que pode acontecer de ruim conosco? Morrer? Pois bem, Jesus venceu a morte por nós. Jesus nos deu a vitória. Uma coisa que eu me lembro também, Rafa, quando eu cheguei aqui em Séries, o pessoal achou que eu era coveiro, porque no prazo de 2 anos, eu participei assim, de quase 30 velórios. Alguém morria na cidade e eles me chamavam. Eu não sei por quê. E aí aconteceu 2 vezes uma cena muito interessante, que eu achei que isso nunca ia acontecer na minha vida, mas aconteceu. 2 vezes. O cara que morreu era tão ruim, tão ruim, tão ruim, que nem os parentes, as meia dúzia de pessoas que estavam ali, falavam bem daquela pessoa morta. Porque todo defunto é bom, né? Mas nesse caso, não. Esse cara era um cara ruim mesmo. E eu fiquei, meu Deus, o que eu vou falar aqui? Porque se eu falar da esperança de Cristo, esse povo nem vai acreditar, que isso aí está todo mundo falando que vai para o inferno. Agora, se eu falar do inferno aqui, como é que vai ser isso? E naquele dia eu me lembrei dessa mesma convicção básica do Evangelho. E me lembrei o seguinte, pode ser o pior ser humano da Terra, mas ainda assim ele pode ser alvo da graça de Deus. Ainda assim nós podemos ter esperança. Ainda assim nós podemos crer que o que Cristo fez substituiu a morte pela vida eterna. Então, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Consola seu coração com essas verdades. Consola seu coração com essas verdades. Bom, vamos lá. Eu acho que ficou claro aqui o que é a Páscoa, como que a gente aplica, a ira, o perdão, tudo isso. Vamos para a parte que o Jones mais gosta. Conselho final, Jones. Separou uma frase final aí para nós? Você já leu sua frase de hoje, né? E agora, José? E agora, José? Eu só tô com uma em mente. Horrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Mas essa é por causa da sua fala, né? Que você disse, o que pode de pior acontecer conosco? Morrer? Morrer não, morrer com Cristo é coisa boa. Agora, horrível coisa é cair na mão do Deus vivo, é morrer sem Cristo, de fato. Legal. Então, arrependa-se do seu pecado, né? Arrependa-se do seu pecado. Obrigado por ajudar. Eu diria que se você faz parte desse time de Deus, né? Você tem um poder na mão de mudar o mundo inteiro. Tem um poder na mão de vencer qualquer problema, qualquer dificuldade nessa vida, não pela sua própria força, como o mundo ensina, né? Não pela sua força de vontade, mas pela força e o poder do Espírito Santo. Entenda isso. Entenda isso. Não se perca na histeria, no desespero, na síndrome de pânico coletiva que nós estamos vivendo. Se agarre naquele que é verdadeiro e o único que é real nesse mundo, que é Cristo Jesus. A Páscoa lembra isso pra gente. E se você não é do time de Deus, eu sugiro que você se ajoelhe, se arrependa, porque o negócio vai ficar feio pro seu lado, meu filho. Se o mundo não acabou no dia 30 de março, ele vai acabar um dia. E vai ser de surpresa, não vai ser com data marcada.
Então se arrependa, levanta as mãos e diz: Senhor, eu sou seu. Amém. É quase o Optimus Prime no discurso dele. Olha que coisa linda. Você chora de emoção. Fantástico, fantástico. Vai aprendendo aí, Johnny. Pessoal, eu quero agradecer demais esse bate-papo nosso aqui, porque para mim foi muito importante, encorajou meu coração. Eu espero que tenha encorajado o coração de quem nos ouviu aqui, né? Talvez você sabia alguma coisa da Páscoa, talvez você sabia tudo, talvez você não sabia nada. Mas eu espero que nesse tempo que nós tivemos aqui tenha sido um tempo para que o Espírito do Senhor tenha falado ao seu coração, para que você seja um filho de Deus, arrependendo do seu pecado e se rendendo completamente a Ele. Deus abençoe. Até o nosso próximo encontro. Papel de Pão, teologia simples para uma vida complicada. Abraço!